Olá, estamos ao vivo agora, direto do estúdio da RS Rádio no centro de Porto Alegre. Hoje começamos com o clima da música do documentário Entre Mundo, do Tiago Mendonça e da Renata Jardim, que é um documentário que fala sobre a relação entre Paraisópolis e o bairro ali do lado, Morumbi. Estão aqui comigo no estúdio o jornalista Luiz Augusto Kern e o auditor fiscal Jorge Ritter. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Everton. Bom dia, Ritter. Bom dia, Lac. Bom dia, Everton. Pois é, pessoal, tem tomado uma repercussão bastante grande, né, essa ação da Polícia Militar lá no Paraisópolis, né, com a morte de 9 pessoas, um jovem de 14 anos, inclusive, estava junto. Olha, as imagens são muito fortes e elas mostram que a ação policial foi demasiada. Não se sabe ainda em que circunstâncias que ela ocorreu, se houve planejamento, se não houve planejamento, se foi uma decisão da tropa de cercar os moradores e jovens ali, mas foi uma ação desastrosa com repercussão no mundo inteiro. E isso não é nada bom para o país, isso é um crime que ocorreu lá. Não sei a opinião do Ritter, qual é sobre isso, mas alguma coisa precisa ser feita no Brasil e segurar um pouco essas forças policiais, principalmente São Paulo e Rio. Aqui no Rio Grande do Sul isso ainda bem está normal, não há nenhuma ação mais ousada e violenta contra as populações mais pobres. Mas Rio e São Paulo, isso é comum. É uma transição a diferença é muito grande, né? A gente vê na foto ali, né, da Paraisópolis e Morumbi. No Rio de Janeiro a gente enxerga ali a favela, tu tá ali em Copacabana, tá vendo a diferença muito gritante, né? Outras cidades como Recife, é impressionante, né? A miséria e a desigualdade, né? Já o trabalho que é denunciado até na processo de reforma tributária solidária, a questão de combater a desigualdade como uma forma de evitar esse tipo de repressão, né? Essa desigualdade, ela gera uma série de efeitos nas pessoas que estão lá se divertindo, né? Um baile funk, né? Ali tem violência também, né? Tem violência, tem venda de drogas, tem tudo que tem na vida normal, né? Na vida comum, né? Só que no lado rico também tem festas, né, que não são reprimidas ou, né, é diferente a relação. Também tem né? Venda de drogas, consumo de drogas. Inclusive nesse documentário que eu falei para vocês, o Entre Mundo, que é da onde estava tocando aquela música, né? Até eu vou pedir para a Bruna, dali da produção que está nos ouvindo, que ela coloque o link ali do YouTube, porque o documentário está disponível no YouTube. Está disponível, liberado? Está liberado. A Bruna, por favor, coloca ali nos comentários da nossa live no YouTube. Pessoal que também está acompanhando no YouTube, no Facebook. Nossa live está no Facebook. Quem estiver nos acompanhando por ali pode ver a imagem também. Essa foto que a gente colocou ali ao vivo agora, que também é muito utilizada no material da reforma, né, nas publicações da reforma tributária solidária, que é uma proposta de reforma administrativa, de reforma tributária, que ela é inclusiva, né? A tentativa de diminuir a desigualdade social através dos impostos. O Jorge Ritter tem acompanhado bastante essa pauta lá em Brasília, junto com a FENAFISCO e a Anfip, que são as duas entidades que têm puxado esse projeto aí para frente. Como é que está andando isso, inclusive, Jorge Ritter? Tem tido aceitação dos nossos parlamentares? Como é que está? Sim, tem alguns itens da reforma tributária solidária que foram amplamente incorporados pelo discurso político, né? Um deles é a tributação de dividendos, que são a camada de renda mais alta da população, que praticamente paga nada de impostos no lucro de dividendos, né? Então, sim, esse aspecto é interessante, lucros e dividendos, que o economista Márcio Postman, que concedeu uma entrevista no meu programa RS Entrevistas aqui na última segunda-feira, ele lembrava que os dividendos e lucros de empresas e de empresários eram taxados durante a ditadura militar. Durante o auge da ditadura militar, eles eram taxados. E hoje, em plena democracia, ainda em democracia, não se sabe até quando,
há uma isenção total. Quem tem barco, tem jato, quem tem muita renda, quem recebe lucros e dividendos de empresas, está livre de impostos. A partir de 90, da metade da década de 90, o mundo inteiro parou de taxar dividendos sob a explicação de que aquilo era bom para o desenvolvimento, né? Você expande as empresas e faz elas dar mais lucro para ter mais dividendos. Mas não deu certo. Aí todos os países cancelaram e voltaram a tributar dividendos. A maior parte dos países cancelou. Cancelou, quase todos. Só o Brasil ainda não, né? E parece que um outro país lá, Estônia, que eles quer citar. Então, a brincadeira é que, na prática, é só o Brasil que não tributa dividendo, né? Porque, enfim, né? Mas não é. O argumento seria que vai espantar os mais ricos embora do país, vão investir em outro lugar e tal, o que não é verdade. Sim, né? De uma outra forma, nós reeditamos o velho discurso do Delfim Neto, que é deixar o bolo crescer para depois distribuir. Só que o bolo cresce e a distribuição nunca chega. Né? Mas será que o Brasil deixaria de ser capitalista por tributar renda? Claro que não, né? E tem outras formas de tributação além dos dividendos, né? Lucro presumido, enfim, Simples Nacional, são formas de distribuir lucros com baixa taxação ou nenhuma, né? Então esse ponto da reforma tributária solidária, sem falar no ICMS personalizado, que é uma melhoria na distribuição de renda para as famílias de baixa renda também, Sim. né? Esse ponto foi assumido por todos os projetos de reforma e está presente no discurso. Então, eu acho que é um ponto positivo da iniciativa da FENAFISCO, junto com a Anfip, ter falado nisso e ter colocado esse assunto em pauta, né? E provavelmente uma reforma que venha a ser aprovada, tanto na PEC 45 como na PEC 110, esses itens estão contemplados. Estão destacados. Estão destacados. É interessante a gente comentar que os fiscos brasileiros, tanto os fiscos estaduais quanto o fisco federal, a Receita Federal, são a ponta de lança desta luta por distribuição de renda. Isso. O que mostra não apenas a cultura democrática dessas entidades e desses trabalhadores brasileiros, como o conhecimento que eles têm de que isso não vai afetar o crescimento capitalista, não vai afetar o regime capitalista, mas muito ao contrário, isso vai fazer com que o capitalismo se fortaleça e o verdadeiro capitalismo seja implantado no Brasil. Hoje nós temos um capitalismo selvagem. Quem pode mais, berra mais e paga menos. A questão também se baseou muito no estudo do Piketty, né? Que a concentração de renda está cada vez mais acelerada no mundo. Eu me lembro quando eu comecei em Porto Alegre, aqui há 30 e tantos anos atrás, eu fui num debate na Assembleia ali, tinha o presidente do PCdoB, o João Amazonas, Sim. falando naquela época que 5% da população tinha 95% da renda, né? Já naquela época, né? Hoje isso aí aumentou muito mais as proporções, né? Hoje é 1%. É 1% que tem 80% da renda. No Brasil dizem que que são 6 famílias que têm a mesma renda do que a metade da população brasileira, exatamente. 100 milhões de habitantes. Exatamente. Então, se tu fizer um projeto de reforma tributária que arrecade bem, que cumpra, o Estado possa cumprir seu papel, mas que também reduza a desigualdade, tu vai gerar mais consumidores, tu vai ativar a economia como um todo, vai ter mais gente consumindo, vai acabar com aquela diferença entre Paraisópolis e... Acabar não acaba, mas diminui um pouco, as tensões né? sociais. As tensões sociais, né? Porque quem tem cada vez menos é uma pessoa revoltada, Sim. né? Não tem sentido. E não. a própria... fornece tanto gente para o tráfico como gente para a polícia, né? Para a polícia também. Aliás, eu acredito que esse seja o tema mais importante no Brasil, que é a distribuição de renda e a distribuição dos impostos com uma carga mais justa. E esse tema tem dificuldade para transitar no nosso Congresso, apesar de terem acolhido algumas teses mais democráticas. A reforma tributária tem dificuldade.
ela tem que passar pelo mundo da política, né? Tudo é política, né? Tudo é política, tudo é política. E aí tem os interesses lá, o grupo. Então a gente vê na reforma solidária, tu tem o ruralista, tu tem as igrejas, que até ontem foi aprovado um projeto de isenção de 15 anos. 15 anos para as igrejas, né? Novas isenções. É um absurdo, a gente está combatendo benefício fiscal, né? Para onde é que vão os benefícios fiscais, né? Então, sim, depois, na hora de fazer uma reforma da Previdência, tem que cortar em cima de quem ganha pouco, mas os benefícios continuam aí. Então, enfim, mas é a política que gira, né? Através do convencimento. Eu acho que a reforma solidária ela prega isso em cima do meio político para tentar fazer valer suas teses. Depois a gente tem que falar um pouquinho sobre benefícios fiscais também, né? Porque uma boa reforma ela tem que combater a guerra fiscal, né? Tem. Que é um desperdício de dinheiro, né? Os estados são obrigados a dar benefícios e senão a empresa sai daqui e vai para outro lugar, né? Sim. Mas lembrando também que como tu bem comentaste, que passa tudo pela política, e a política ela é eleita pelos cidadãos, né? Sim, são então cidadãos. Várias pessoas reclamam, né, que não pode ter imposto, ou que tem imposto demais, ou tem imposto de menos, mas como já foi dito aqui também, o Diego falou ontem, né, são os políticos, é dentro do parlamento que a gente vai modificar a carga tributária ou não, que é o que está acontecendo agora com a reforma, né? Sim. Né? Nós vamos ter uma reforma solidária, como essa proposta, ou nós vamos ter uma reforma que vai continuar privilegiando quem já tem muito? Olha, eu sou pessimista. Eu acho que as coisas tendem a permanecer como estão. Eu acho que o eleitor brasileiro votou nas últimas eleições e vem votando progressivamente por esculhambar o meio político, colocar pessoas que não têm nenhuma condição no Congresso. E graças a Deus a nossa Assembleia aqui, a Assembleia Legislativa, é diferente, né? Nossa Assembleia aqui tem pessoas ponderadas, tem pessoas de todos os partidos que já ocuparam o governo do Estado e inclusive estão freando o pacote do governador Eduardo Leite, que iria prejudicar os servidores públicos de uma forma muito forte. E falar na nossa Assembleia, voltando à pauta lá da Força Policial de Paraisópolis, a nossa Brigada Militar também aqui está enfrentando aqui os deputados, né? Está conversando. Sim, porque hoje nós temos na rua servidores da Segurança Pública, da Polícia e da Brigada Militar, Polícia Civil, e eu vinha da Zona Sul pela manhã, tive que fazer uma enorme volta para chegar aqui ao centro, né? Vamos dizer assim, uma volta democrática, porque apoia os movimentos sociais, apoia as reivindicações, e acho que isso faz parte do convívio da sociedade. Não podemos ter uma sociedade amordaçada, onde nada pode ser feito. Né? Ao mesmo tempo que a polícia, né, lá, que ela precisa, a nossa força policial, os trabalhadores Sim. da força policial, eles precisam ser valorizados e treinados cada vez mais para que possam exercer as suas funções de uma forma melhor para a sociedade. A gente precisa falar também em casos como o de Paraisópolis, onde a força ela é inadequada. Sim. E talvez isso seja uma falta... Há uma imagem estarrecedora de um policial batendo nas pessoas, nos jovens que estavam lá e sorrindo, achando aquilo maravilhoso. Isso nós não podemos aceitar. Isso não existe em parte nenhuma do mundo, isso se aceita. Eu acredito que nem os próprios policiais militares aceitam isso. Isso são algumas pessoas que estão ali dentro despreparadas e mal intencionadas para fazer isso. Esse é o posicionamento correto. Nossas forças policiais, de modo geral, são democráticas, eu acho que um policial jamais poderia fazer aquilo, né? Ele não tem orientação para fazer aquilo, não pode ser, né? É um sadismo da pessoa, bater numa pessoa que está completamente fugindo, né? Está tentando sair do local ali e leva uma batida do policial, né? Uma agressão. É que o clima no país propicia isso, leva isso, né? O clima no país, né? E os parlamentos foram eleitos para o nosso parlamento pessoas que são violentas, que querem conflito, procuram um conflito. Isso eu acho absolutamente execrável. O cidadão brasileiro não pode levar essas pessoas que pregam violência para o parlamento. Tu vê que isso aí não está tanto está no parlamento também, mas está no próprio governo federal, né? Também. Aquele negócio da arminha e tal, né? Do tiro, colocar o porte de arma em discussão.
da questão de ir contra a multa do IBAMA. Então, isso aí automaticamente aumenta o desmatamento, né? Contra o DPVAT e contra os pardais nas estradas, que o número de acidentes fatais nas estradas federais triplicou nesse período de um ano. Quanto tempo se discutiu assim, se venceu a resistência contra os pardais, contra a fiscalização das estradas, que melhorou a estatística e diminuiu o número de mortos nas estradas? Quanto tempo construindo isso, né? Claro décadas, que sempre tem alguma meia dúzia de declarações do governo, porque o governo tem que dar um exemplo, ele que dá a linha, né, geral da população. Às vezes, não vai ter mais pardal, essas multas do IBAMA são só para prejudicar a pecuária, então vamos... Né? Não pode ser assim. Libera, né? Tem coisas que não são aceitáveis, como tu falaste agora, Jorge, a questão da arminha. O governador lá do Rio de Janeiro tinha falado, a polícia vai mirar na cabecinha. Sim. Né? Uma fala dele, assim, a forma de falar, embora ele tenha talvez até por trás uma boa intenção, mas a forma de colocar isso e de se expressar... Atende a um determinado público, né? Claro, isso talvez libere para... Acho que é política, né? Assim, o cara acha que vai ganhar politicamente com a declaração dessa. Não, a maioria votou nessa linha, então vou dar... Mas é um populismo da pior espécie, né? É populismo. Né? É populismo. Mas como o Lac tinha comentado antes, a questão da violência, tanto a fala de violência, os atos, né? Isso não pode ser levado principalmente para o poder público, mas não foi o que aconteceu em São Paulo, né? Vamos ver aqui qual foi o posicionamento, o palavreado daquele deputado Arthur Duval. Não sei se vocês lembram. Mamãe Falei. Ele participava daquele movimento do MBL, né? E é muito raivosinho. Sim. E ele levou isso para dentro do parlamento. Foi inclusive chamado a atenção pelo presidente da sessão que estava comandando a sessão ontem no parlamento. Vamos escutar um pouquinho aqui do que falou esse deputado aqui. Cadê o líder sindical aí? É vagabundo sim! É vagabundo sim! É vagabundo sim! É vagabundo sim! Cadê o líder sindical aí? Arthur, cadê o machão aqui, ó? Cadê o líder sindical aqui, ó? Preservado. Você tá com medo? Preservado o tempo de Vossa Excelência. Eu gostaria de pedir só retirar das notas taquigráficas a expressão vagabundo e devolva a palavra ao orador da tribuna. Não, é interessante, o parlamento, isso faz parte das regras do parlamento, né? Pode dizer o que quiser, depois retira dos anais, faz de conta que não disse nada. Das notas taquigráficas ele consegue tirar, mas da internet já não consegue, né? Já não consegue, os absurdos, mas o público dele ama isso aí, né? Esse é o nosso líder, o cara disse na cara deles o que a gente queria dizer. É catarse, né? Isso aí Freud explica. É um enfraquecimento do sindicato também, né? Que está em curso aí, a questão de tirar a força do sindicato e a função social do sindicato, né? Que na Alemanha, por exemplo, o sindicato é visto como uma parte importante da relação, né? Empregado-empregador, no sentido de aperfeiçoar essa relação, de melhorar a produção, de dar melhores condições de trabalho. O sindicato tem uma função social importantíssima e bem vista, né? Tanto é que o próprio empregador ele tem interesse em manter o sindicato, relações, né? Manter relações, e claro, vai sofrer reivindicações, mas aquilo se forma uma coisa positiva para a produção, né? E aqui não, aqui tu vê o cara fala sindicato, vagabundo, não sei o que. Não, um posicionamento totalmente equivocado, né? Totalmente, uma leitura da realidade equivocada, né? Isso só leva à violência, né, Lac? Porque lá ele continuou falando e depois aí teve a invasão no plenário ali, e aí tiveram que ser contidos pela polícia, chamaram a polícia. Vamos escutar aqui mais um trechinho. Cadê os líderes sindical aí? Levanta a mão quem é machão. Levanta a mão do líder sindical aí. Quem é líder sindical aí? Levanta a mão. Tá com medo? Eu quero ver me encarar aí, ô líder sindical. Eu quero pegar você, ó. Eu quero pegar você que toma o dinheiro dos trabalhadores. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem aqui. Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Está suspensa a sessão. Sessão suspensa. O Arthur Duval conseguiu o que ele queria, né? Ele queria publicidade fácil, as redes sociais falando,
né? Ele vai para as ruas e encara os movimentos sociais. Se tornou o fato do dia. E se torna o fato do dia, né? É uma palhaçada, algo que o nosso parlamento, o parlamento de qualquer estado, não merece conviver. Um nível baixíssimo. Nível baixíssimo, né? Baixíssimo, né? Aqui puxando o assunto para a Assembleia, aqui na Assembleia Legislativa o pacotão do governador Eduardo Leite continua patinando e, como eu já havia dito há uma semana e meia atrás, subiu no telhado. Está fazendo água. Está fazendo água, né? Subiu no telhado o gato e está fazendo água o navio, né? O navio pode afundar. O governador deve estar ganhando algum tempo para ver como é que ele faz, se retira o regime de urgência, se ele manda um substitutivo ou se ele retira de pauta e na reabertura dos trabalhos, ou eventualmente até numa convocação extraordinária ele coloca de novo, porque o Parlamento Gaúcho, todos os deputados que estão lá, os partidos que estão lá, passaram já pelos governos, pelo governo estadual, ou como liderança do próprio governador, ou como vice, ou participando dentro das secretarias, e todo mundo sabe que nada radical vai resolver o problema gaúcho. O problema gaúcho está em dois assuntos principais. Primeiro, a Lei Candir, que retira dinheiros do Estado, que naquela conversinha de que exportar é preciso, vem lá da época da cultura, lá do Delfim Neto, exportar é preciso, e realmente é necessário para a balança comercial brasileira. Exportar é preciso, mas o Rio Grande do Sul é prejudicado. Abre mão de todos os impostos em nome do país. E a segunda coisa é o acordo da dívida, que nos penaliza. Eu acrescentaria uma terceira, que são os incentivos fiscais, que chegam a 9 bilhões ao ano. Se o déficit chega a 3 bilhões ao ano, 9 bilhões ao ano, ultrapassa em 3 vezes o déficit. Se a gente conseguisse uma parte da Lei Candir, que a gente é mais ou menos 5 bi por ano, né? Sim. E 9 bi, se a gente conseguisse cortar aí algo em torno de 2,5 bi por ano, seria uma boa solução, né? Já teria encaminhado a solução. Enfim, eu acho que todo mundo teria que pagar essa conta de forma, né, todos os segmentos da sociedade, não só em cima do servidor, como está sendo feito. Eu acho que concordo contigo, a solução teria que ser mais gradual, né? Eu acho que o governador ele vai ter que rever os projetos, se ele quiser votar agora com urgência, né? A ideia do presidente da Assembleia ontem, Lara, foi tirar a urgência. Tirar a urgência e deixar tramitar nas Só que comissões, se tramitar, vai para o ano que vem, tem eleição. Tem eleição, não vai acontecer nada. Então, o governador talvez tenha que modificar os pontos do projeto para tentar aprovar alguma coisa agora. Né? E pagar para ver e ver os projetos derrotados é um risco que o governo do Estado, no início, também não pode correr. Né? Politicamente, seria um desastre para o governo ser derrotado na Assembleia. Né? Se for derrotado agora, fim do ano que vem tem que majorar alíquotas. Sim. Quer dizer, ele vai ter que ano que vem. Essa é outra espada que está na cabeça do governo. Está na cabeça dele e ele sabe disso. Ele sabe que vai ter que encontrar um discurso e pedir a prorrogação do ICMS, do aumento do ICMS. Ele sabe disso. Mas ele já venceu o discurso que até o final do ano ele colocaria em dia os salários, que tem amplas gravações pela internet, fala dele, ele não nega isso, por sinal, né? Sim. Então, ele vencer esse outro discurso que ele não pôde solucionar e que vai prorrogar é fácil também, né? Só que aí ele enfrenta o empresariado, aí é que é outra, aí é outra força que eu quero ver ele enfrentar. É verdade. Não, o que eu ia comentar era exatamente isso que tu falou, ele já não está conseguindo manter as promessas de campanha, né? E isso tem irritado, inclusive, a base aliada. Tem. Né? E fica claro, talvez, para o eleitor e também o eleitor fica sem saber o que fazer, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul sempre tem aquela coisa da gente mudar a linha de governo, né? Sempre alterar, não está dando aqui, vamos mudar para lá. Essa vez a gente mudou a pessoa do governador, mas não mudamos muito a linha, né? A linha que o Sartori vinha tocando, o Eduardo Leite também vem tocando. Embora a gente saiba que o PSDB ele tem uma linha mais privatista ainda, né, do que o
Sim, mas há diferença entre os dois governadores. O governador Eduardo Leite é acessível, conversa, dialoga, isso deve se dizer sobre ele, né? Embora o resultado talvez venha a ser o mesmo, mas ele é uma pessoa mais aberta do que o governador Sartori. Alguns diziam que seria mais vaselina um pouco. Não diria essa palavra, não seria tão ousado em dizer isso, mas... Ele tem articulação política. Mais articulação política. O Tomás Vivian é um político de diálogo, chefe da Casa Civil, né? O governador também gosta de manter diálogo e conversar. É mais fácil de conversar com ele e talvez convencê-lo a mudar, seguir outros rumos, né? O governador Sartori era enclausurado no palácio e não conversava. Eu acho que uma diferença que eu gostaria de salientar assim, da relação do governo federal, né, que quebrou o presidente, aquela coisa de coalizão, né? Aqui o Estado não tem, né? É o governo de coalizão, né? Com uma base forte na Assembleia. E agora lá em Brasília, quem faz a coordenação dos projetos é o Rodrigo Maia, e o presidente às vezes até joga contra, né? Joga contra. E não fica nem sabendo que o Rodrigo Maia está articulando e trabalhando, deixa ele, né? O presidente está preocupado com as fake news, com essas, jogar papo para as redes, né? E vai lá e faz emenda, tenta agradar os grupos. Ele está preocupado com o Leonardo DiCaprio. Quem toca coisa é o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre no Senado. E ele fica brigando com o Leonardo DiCaprio. Bom, só para, como a gente está encerrando o nosso programa, eu queria saber se tu tem algum destaque positivo do futebol aí, Lac. Olha, o destaque positivo do futebol é o jogo do Grêmio hoje, que ainda não aconteceu, né? Mas ontem o Internacional era uma tarefa muito difícil para o Internacional também. Foi empurrando os resultados, perdeu muitos jogos no Beira-Rio. Chegou no final, faltavam 2 partidas, agora faltou uma partida. E aí jogar contra o São Paulo lá, mesmo o São Paulo fragilizado, não é coisa simples, não. São Paulo é um grande time brasileiro. Pode não estar com um futebol muito bom, mas é um grande time, né? Jogou bem ontem, né? Articulou bem as jogadas e tal. Sim. O Inter até começou bem no começo, depois que levou o gol, meio que desandou, abate, desanda, né? E o Grêmio hoje é um jogo de 1,5 milhão, né? Se o Grêmio conseguir uma colocação melhor, conseguir passar o Furacão, ele consegue 1,5 milhão a mais. Mais. A verba é pequena, perto do que os jogadores ganham, mas sempre é dinheiro, né? Sempre é dinheiro, né? Então não dá para dar uma olhada pro Cruzeiro, mesmo que ele esteja em risco de baixar. Tá valendo alguma coisa, né? Tá valendo, sim, tá valendo. Então tá, pessoal, vou agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Muito obrigado, Lac, por ter vindo mais uma vez. Tua participação é sempre muito boa aqui. Muito obrigado. Obrigado, Jorge Ritter, também por ter vindo hoje aqui. Volte mais vezes. Satisfação participar. Tá bom. Um grande abraço a todos, um abraço aos nossos leitores também. O nosso programa está chegando ao fim. A reprise do programa estará disponível no site www.rsradio.com.br. Para baixar e ouvir o programa ao vivo de segunda a sexta-feira também é possível buscar lá o aplicativo na Play Store. Tenham todos uma ótima tarde.